Será que agora sim os valores ganharam protagonismo? E é claro que hoje a gente tem convidado por aqui e vamos falar de uma ferramenta importante, conhecida, que é destaque mundial, com o Sérgio Gomes, que é o CEO da Red Hunters Academy. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Elis. É um prazer estar aqui com vocês. E então ele vai trazer aqui um tema do qual ele é certificado, é o Barrett que vai analisar, medir, comparar, apontar valores. Por que que esse assessment, essa ferramenta se diferencia das demais, Sérgio? Bom, vocês têm no mercado diversas ferramentas de assessment que podem ir para comportamento, capacidades, e o do Barrett especificamente ele vai olhar para valores. E se a gente pensar que valores não é melhor ou pior, mas ele está acima de competência, acima de comportamentos. Nós temos comportamentos que acontecem no nosso dia a dia porque foi desenvolvida uma determinada capacidade para nós termos aqueles comportamentos nos nossos ambientes. Mas por que que eu investi tempo para desenvolver uma determinada capacidade? Porque eu enxerguei valor no desenvolvimento daquela Hum. capacidade. Então, muitas vezes, quando você contrata um profissional, um executivo, uma executiva, você pode tomar a decisão de contratar essa pessoa, mesmo se ela não tiver uma determinada capacidade. Se ela tiver um valor que impulsione o desenvolvimento dessa capacidade em um futuro, por exemplo, próximo. Então, essa é a importância que existe de você olhar para o valor e não só para a competência, não só para a capacidade. E da onde que veio esse Barrett aí? Fala um pouquinho da ferramenta, Uhum. onde que ela foi criada, há quanto tempo, qual é o impacto dela no mundo? Legal, excelente. A ferramenta do Barrett, ela foi criada na Inglaterra pelo Richard Barrett. Ele está vivo. No Brasil, ela é recente ainda. Eu fiz minha certificação pelo Instituto do Barrett Value Center, em 2012. Então, Uau! faz um tempinho aí. Uhum. Mas ainda nós temos poucas pessoas certificadas aqui no Brasil. Não é uma certificação, pela minha visão, barata em relação a outras certificações, mas é uma certificação muito utilizada por grandes multinacionais para avaliar. Essas multinacionais vão avaliar o quê? Podem avaliar um profissional que já está dentro dessa companhia, então elas querem saber quais são os valores mais importantes para esse profissional. Elas podem avaliar também, dentro da competência de liderança, quais são os valores que ele apresenta no dia a dia e que as equipes diretas ou até indiretas enxergam esses valores. E você também pode avaliar, através do Barrett, os valores que estão presentes dentro de uma área, dentro de uma companhia, dentro de uma divisão. E quais seriam os valores desejáveis para essa, Legal. para essa companhia. Então, vocês percebem que tem um nível de complexidade que não é tão simples e, portanto, isso provavelmente traz, pela complexidade, um valor um pouco acima da média, né, para uma certificação. E como curiosidade também, essa certificação você tem 2 níveis. Então eles chamam de CTT1, que é o quê? Eu sou certificado para fazer uma análise de valores da Elis, Do indivíduo. do indivíduo, que é o Tá. 1. Nível 2, eu sou certificado para fazer uma análise cultural de uma companhia, de uma área. E aí eu Hum. passei por processos até de compra, fusão, aquisição, onde hoje no Brasil é muito difícil você comprar uma companhia, fazer uma fusão, olhando única e exclusivamente para o aspecto financeiro e não cultural. É Então, porque como daí você vai curiosidade. conseguir avaliar a organização, a dinâmica daquele grupo. Exato. Seja um grupo de 500.000, 200.000 pessoas, 500.000 Isso. pessoas. Nessa compra, ou nessa fusão, nessa junção, grandes companhias vão olhar principalmente para o board, vão olhar para as pessoas que elas
vão ter que trazer junto. Uhum. Então eu posso fazer uma avaliação cultural. E dizer se dentro daquilo que é o desejado para a nova companhia ou para a fusão, para o novo Tá momento aderente ou não. organizacional, se essas pessoas que vão estar no comando, elas Uhum, estão, ou estão muito diferentes. sim. Vamos falar um pouco então de que valores são esses, Uhum, são muitos, todos os que a gente, pretende trazer por aqui, vamos falar um pouco dessas particularidades. Queria que claro. você trouxesse do Barrett e até mostrar, assim, como que esse valor individual que é mapeado influencia na tomada de decisão, no comportamento ou até mesmo no resultado financeiro desse indivíduo da empresa. Legal. Boa pergunta. Uma base conceitual do Barrett, que é interessante e é diferente da maioria das opções de assessment que nós temos no mercado, é que a base conceitual é a seguinte: eu preciso trazer para o indivíduo, para a Elis, a consciência de coisas que ela faz de forma inconsciente. Por isso que o assessment do Barrett, ele tem como base trazer consciência de coisas que você faz de forma inconsciente. E nós fazemos, a maioria das coisas que nós fazemos, a maioria das nossas decisões, a maioria dos nossos valores, eles são inconscientes. Sim. 95% de tudo que a gente faz de forma automática. Então, o assessment, ele é extremamente poderoso, porque ele mostra para você, olha, conscientemente, olha que o que importa para você. O assessment traz a luz disso. Então é Uhum. tão poderoso por isso, né? Algumas pessoas até podem se assustar com essa tomada de consciência. Acontece uma devolutiva, por exemplo, E de um assessment do Barrett, e a pessoa fala: "Nossa, eu nunca parei para pensar nisso, não imaginava que isso me influenciava". você tem condição de fazer uma análise individual, que ele chama de PVA, que é o Personal Value Assessment. Então a Elis vai lá, contrata, compra um assessment, é mais barato, Uhum. vai no site do Barrett e pode fazer o PVA dela. Tá. Ali, esse eureka que você tá chamando, você fala, Uhum. nossa, mas como deu isso? Sim. É menor. Por quê? Porque você respondeu de você mesmo. Ok. Você vai lá e dentro de um rol de aproximadamente 70 a 80 palavras, Bastante é coisa. bastante, então que são 70 a 80 valores. Ali tem palavras que talvez você fale, ah, mas isso não é valor. Sim, mas são coisas que importam para você. Ou seja, são coisas que, independentemente se isso estaria ou não numa parede de uma companhia, Uhum. mas é algo que é valorado, que é valorizado por você que vai escolher, porque de Tá. 70 você tem que escolher 10. Então você já é obrigada a funilar. Uhum. E esses 10 são trazidos o quê? De forma consciente para você. Essa é uma primeira análise mais simples que a ferramenta proporciona. Uma segunda análise que uma companhia pode pedir, pode fazer é: eu quero avaliar a Elis como líder dentro da área dela, junto à equipe dela, né? Se os valores pessoais que ela fala que tem, que ela respeita, porque ela respondeu Uhum. 10 lá, certo? Ela escolheu 10. Então, essa é a primeira coluna que é o PVA dela. Eu vou trazer um nível de complexidade da análise maior. Aí eu vou pedir para algumas pessoas, e quando eu falo eu, posso ser o líder direto da Elis ou a própria Elis, pode escolher as pessoas que conhecem bem a Elis. E as pessoas vão responder esse assessment em relação a Elis, do que de fato ela coloca em prática, que ela tem o quê? Muitas vezes inconsciência do que ela faz. E Uhum. nessa segunda análise, a gente chama de LDR, que é um assessment de liderança. E aí, talvez apareçam o quê? Uma coisa muito interessante que só no Barrett tem, que é nível entrópico. O que significa isso? Eu posso avaliar a Elis como minha líder e posso colocar lá. Elis é carismática. Ah, mas isso é um valor? É, porque ela valoriza, ela coloca em prática. Elis é educada, né? Porque eu vou escolher a palavra educada. Tá bom. Mas eu vou escolher também uma palavra que é confusão. Tá. Epa, mas o que é isso? Elis, no dia a dia, traz confusão para a equipe. Quando eu Hum. coloco a palavra eu ou outras pessoas, a palavra confusão para o Barrett, para o sistema dele, começa a computar um índice que se chama índice entrópico. O que é entropia? Entropia vem da física, que é
potencialmente entrópico. Então, esse índice vai criando um número, Uhum. e aí, na base do Barrett, ele fala que lideranças com valores entrópicos acima de 12 a 14% podem ser um problema, precisam ser vistos com mais cuidado. Aí eu vou chegar para a Elis, numa devolutiva, e vou falar: Elis, aqui tá parecendo confusão, né? De 10 pessoas que você colocou para te avaliar, 6 acham que você traz confusão. Putz, o que eu tô fazendo com a Elis? Eu tô dando consciência. Sim. E a terceira visão que eu consigo dar para a Elis é o que as pessoas desejariam, que é a terceira visão. E, Sérgio, o que que vai acontecer quando essa percepção dos valores pessoais de um colaborador, de alguém que Aham. faz parte ali, entra em conflito com os valores que são da empresa? Boa pergunta. Eu, como companhia, como área, eu já tenho meus valores. Eu quero Uhum. que aquilo seja defendido, que aquilo seja, muito mais do que defendido, seja aplicado no dia a dia. Uhum. Então, se eu coloco como valor, vamos pegar esse exemplo que eu trouxe da confusão. Se eu coloco como valor que nossa empresa é simples, como é que eu posso ter uma líder ou um líder que gera confusão? Você concorda? Total. Então, eu vou usar isso para o crescimento do meu líder, da minha líder, e falar: Elis, aqui de 10 pessoas, 6 acreditam que você traz confusão. E o que que eles desejam, que é a terceira análise lá? Clareza. E aí não tem no seu valor, você não escolheu clareza, e eles não observam clareza. Eles observam confusão. E eles querem clareza, porque são as 10 que respondem. Então, respondendo sua pergunta, é super importante. Quando você tem uma liderança que não aplica no dia a dia, mesmo que seja de forma inconsciente, eu preciso dar consciência para ela que ela não aplica. É o primeiro grande impacto, então, de um assessment, principalmente como o Barrett, que vai fazer essa análise de valores, que é tomada de consciência. Excelente, é isso aí. Esse é o grande impacto. Quero saber de você, Sérgio. Você tomou consciência do Barrett lá, 12. provavelmente antes de quando a certificação de uma forma mais aprofundada, mas teve algum momento ali que você falou: "Uau, o Teve. que que isso daqui é interessante". Qual foi o impacto para você na sua vida, na sua trajetória como CEO, empreendedor? Pô, foi fantástico, foi fenomenal, porque em 2012 eu assumi uma posição de sócio, de partner em uma boutique de executive search. Embaixo, né, da minha responsabilidade tinha a divisão de leadership e cultura. Por quê? Tinha um estudo lá das 500 maiores da Fortune, demonstrando que o percentual de empresas que permanece como as 500 maiores gira em torno de 8 a 12%. Todo ano vai mudando, né? Empresas saem, empresas entram. Baixíssimo o É número. baixíssimo. E qual é a única coisa que você consegue trazer de pontos em comum entre os 8 a 12% que permanecem? Cultura forte. Nós fomos uma das primeiras consultorias no Brasil, na época, a trazer o assunto de cultura. Por quê? Ninguém falava disso. Nos Sim. Estados Unidos isso era direto. E aí a gente foi buscar formação. Então, respondendo a sua pergunta, transformou minha vida, transformou minha carreira. Porque deu um boom muito grande. Eu não saí nunca mais disso. Eu sempre estava mergulhado em liderança, em gestão, mas nunca tinha mergulhado em cultura organizacional. Isso, para mim, como profissional de desenvolvimento de pessoas, foi incrível. Isso, como um profissional que passou a lidar de forma muito mais estratégica com projetos, principalmente com C-level, principalmente com nível de diretoria, porque esse assunto de cultura ele vai permear a nível executivo. Uhum. Então você contou aqui um pouco de ter tido contato com essa ferramenta, mudou, o nível, a conversa da sua carreira. Provavelmente quem está acompanhando a gente assistindo, que está ouvindo: "Nossa, Barrett, acho que eu vou pesquisar, vou buscar isso daqui, vou tomar esse primeiro contato", provavelmente também vai ter esse impacto quando tomar consciência dos seus próprios valores e se aquilo que você está desempenhando na sua vida está combinado dentro da empresa, dentro Super. da sua função. Tem uma polêmica por aqui, Sérgio. Então, tomei consciência dos meus valores, tenho consciência da empresa, mas chega um momento de crise, que é aquela hora que a gente fala que, opa,
é nessa hora da prova aí para a gente ter certeza se esses valores são mesmo reais. Então, por exemplo, se coloca ali, se descobre que um dos valores é respeito Uhum. e vem um momento de crise, ele é fator decisivo para a gente sair dos valores que estão só ali na parede e dizer que eles são reais? Esse valor, ele vai ser provado nessa hora? Vai, porque em uma zona de conforto, muitas vezes alguns dos seus valores, dos meus ou de outras pessoas que estão nos escutando, nos vendo, eles não são colocados Uhum, à prova. A companhia, ela não é colocada, ela não coloca aquilo à prova, porque ela está no mar, navegando sem ondas de 10 metros. Agora, em uma situação de crise, que pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise de burnout, onde todo mundo precisa trabalhar 12, 13, 14 horas porque entrou um projeto gigantesco, aí é que a gente vai verificar se de fato aquele valor que está sendo dito, que é importante, importante para a que é companhia, que é prioridade. prioridade para a companhia, se de fato ela vai respeitar o respeito. Uhum, Porque para mim, como funcionário, é fundamental. Então, eu acho que assim, quando você. Por isso que quando você vai fazer um trabalho de valores, você, empresa, precisa ter a consciência de que é um trabalho meio que sem volta, né? Porque você está uhum. dando consciência para as pessoas, você está trazendo clareza, importância para isso. Imagina. Aí você tem na sua parede dizendo que você tem respeito como um dos valores. Você tem uma colaboradora, Elis, que é super importante para a companhia, e que ela também descobre que ela um dos valores aí que ela mais é, é, gosta, Prioriza, prioriza é respeito. Ela respeita a equipe dela. E aí você abre mão disso. e aí ela desrespeita, e aí ela é desrespeitada, por exemplo, a pessoa é Exato. desrespeitada. Ou ela é obrigada a desrespeitar a equipe dela. É muito complexo. Uhum. É Aí muito. desmonta todo um storytelling, uma narrativa de empresa ali, de cultura. Exato. Agora, eu tenho valores essenciais, Uhum, eu como companhia, como área, e eu tenho valores desejáveis. São coisas diferentes. Então, os essenciais, não tem conversa. Não existe. Pode ter a crise que for, isso aqui é inegociável. uhum. Agora, existem valores desejáveis. Qual é a diferença? O desejável, eu não tenho ainda. Eu não tenho. Por que que eu não tenho, eu como companhia? Porque eu não tenho maturidade ainda para ter isso. Porque é muito arriscado eu falar que eu tenho esse valor, sendo que eu ainda estou lutando para ter. Você concorda que é diferente? Sim. Porque aí eu posso chegar para mim, Elise, e falar: Elise, peraí, eu disse para você, eu sei o quanto é importante para você isso, acho extremamente relevante, é por isso que eu te trouxe para o meu time, mas eu te falei. Que Isso a é gente algo está construindo. que a gente deseja, nós não temos. Então, quando você é sincero, sincera como companhia, é mais simples, né? Não Uhum. tô falando que é fácil, mas Mais simples de manter aquele relacionamento, lógico. possibilitando essa construção. A gente está muito chegando no final. Sérgio, minha última pergunta. Como é que as pessoas podem ter acesso ao Barrett e até assim, eu posso ou devo fazer mais de uma vez o teste para conferir quais são os meus valores ou qual é o Aham. valor da organização? Vamos falar, pensar na Elis como pessoa, não como companhia. Uhum. Você pode entrar no Google, buscar Barrett Value Center e escrever PVA. Então, o teste que você tem que fazer, o assessment que você tem que fazer, é um Personal Value Assessment, tem em português. Que legal. E se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas custa $20. Não é um preço exorbitante, mas é um assessment que vai trazer você vai escolher os seus 10 valores e ele vai encaixar nos 7 níveis de consciência. Então, ele vai mostrar para você onde ele está encaixado. Porque o que mais importa é você ter consciência desses valores e onde eles estão sendo encaixados. Eu devo ficar refazendo? Ai, não gostei dos valores que apareceram para mim. Vou fazer de Não, novo. não, não. Você só deve refazer um assessment de valores se acontecer alguma coisa de diferente na sua vida, Uhum. como profissional. Uma coisa super legal que pode ser feita é: poxa, vou mudar de carreira, estou num processo de transição, estou num processo de transformação, vou fazer um assessment. Outra coisa legal que a gente não falou: esse assessment você vai perceber, mesmo o PVA, que é o mais simples,
todos, ele vai sempre dividir em 3 grandes blocos os valores. Então, blocos que são interesses pessoais, bloco que é de transformação, ele encaixa os valores nisso, isso para mim é uma das coisas mais legais no Assessment, mesmo no PVA que é o mais simples, e interesses coletivos. Aí você fala, tá, mas qual a importância de eu ter valores mais concentrados em valores pessoais do que valores coletivos? Se você está se propondo a uma posição de liderança, teoricamente deveria ter valores no coletivo, interesses coletivos, e Sim. não só nos pessoais. Se você está numa pegada de mudar de carreira, de assumir novas responsabilidades, seria interessante você ter em transformação também valores. Então, isso traz consciência para você. Sérgio, obrigada de ter vindo aqui. Imagina, foi um prazer. Eu espero de verdade que você descubra os seus valores, porque vai impulsionar a sua vida pessoal e a sua carreira. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigado, valeu.